Olá, eu sou a Raquel Stolf Rodrigues, tutora pedagógica no Núcleo Regional da Área Metropolitana Sul. A situação problema que eu trouxe para esse plano de ação são os alunos que não possuem justificativas plausíveis para faltar à escola e essa oscilação na frequência acaba prejudicando o processo de aprendizagem. Com o retorno das aulas presenciais, após o período do isolamento social e das aulas remotas, fez com que uma expressiva parcela desses estudantes perdesse o vínculo com a instituição escolar, o vínculo com o ambiente escolar, com os colegas, com os professores. E essa falta de identificação prejudicou a assiduidade na frequência. Algumas inferências que temos ao conversar com a equipe gestora é que essa situação é mais grave nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, mas são apenas inferências. Nós vamos ter dados coletados a partir das evidências depois de pesquisas realizadas. Como tema, nós temos então a ressignificação do vínculo dos estudantes com a escola, desenvolvendo a aprendizagem. Para a coleta dessas informações de frequência, a base é o programa presente na escola, a partir da ferramenta de gestão do Power BI, e para incentivar a atuação do jovem como protagonista, como ator no processo educativo, utilizar os programas como aluno monitor e a própria atuação no Grêmio Estudantil. Como uma segunda temática, a gente tem então a questão da parceria da tutoria pedagógica com a equipe gestora da escola, desenvolvendo ações para auxiliar os professores no engajamento da frequência, com foco na dimensão do clima escolar. Então, o nosso grande foco de ação é a questão do clima escolar. O público-alvo da tutoria é a equipe gestora, a direção e a equipe pedagógica, e assim a gente serve de subsídio para que essa equipe gestora atue com os professores, alcançando os estudantes que são realmente os sujeitos no processo educativo. O objetivo geral é auxiliar essas equipes gestoras das escolas das minhas tutorias, as minhas 7 escolas de tutoria, nessa ressignificação da identidade escolar do aluno, na busca da aprendizagem como consequência de uma frequência assídua, porque não vai faltar, não vai existir essa lacuna ali do conhecimento dos conteúdos. Como objetivos específicos, nós temos, então, identificar os reais motivos que levam os estudantes a faltar às aulas, focar nas causas intraescolares que permitem maior alcance nas ações, buscar estratégias no contexto das instituições a partir da dimensão do clima escolar, auxiliar a equipe gestora com os professores nas relações interpessoais dos estudantes, desenvolver o planejamento das atividades que favoreçam a interação entre os estudantes, administrando conflitos, apoiar na construção de critérios para observação de sala de aula, pensando nas 3 etapas, desde o acompanhamento na hora atividade até a observação propriamente dita e a construção do feedback formativo, fortalecer a gestão de sala de aula, com aspectos ali como o tempo, a organização dos espaços, o direcionamento das atividades e a participação dos estudantes. Propiciar ali uma comunicação mais assertiva, subsidiar os professores a utilização de metodologias ativas no processo de aprendizagem. Essas metodologias ativas em sala de aula, elas não necessitam necessariamente de ferramentas digitais. Uma metodologia ativa é quando o estudante é o sujeito do processo educativo, por exemplo, quando a gente utiliza a sala de aula invertida. É o estudante ele que vai direcionar a construção do conhecimento, ele é o ator principal, É o sujeito do processo. E isso pode acontecer com ferramentas digitais ou não, Mas é muito importante a utilização também das ferramentas digitais no contexto da atualidade que a gente vive. Então, também temos o objetivo de instigar a utilização dessas ferramentas. E a partir do aumento da frequência, então, alcançar a melhoria da aprendizagem dos estudantes. O acompanhamento da frequência
É uma das principais frentes de atuação da tutoria pedagógica, porque isso vai refletir diretamente na aprendizagem. E desde o retorno das aulas presenciais, a busca ativa constante da equipe pedagógica para com os estudantes, elas sempre buscaram os motivos que levam os alunos a faltarem. Então, utilizando o Power BI, identificando ali os casos de faltas, né? Se é uma questão de abandono da escola, o estudante abandonou os estudos, se eles faltam por um período definido, ou se essas faltas acontecem esporadicamente. A partir dessa análise geral da escola, da análise das turmas e também do acompanhamento semanal da frequência individual dos estudantes, é possível haver um direcionamento. Então, cada uma dessas causas de faltas vai ter um direcionamento diferente. Se é um aluno, como eu comentei, que abandonou a escola, claro que a busca ativa é constante, né? As pedagogas não vão desistir desse estudante, mas elas vão encaminhar para o conselho tutelar, ou elas vão registrar no CEP, e é uma ação mais a longo prazo. Esse aluno que falta por um atestado médico, por exemplo, também não vai ter uma ação mais imediata. É necessário aguardar o retorno desse estudante, acompanhar o prazo do atestado e verificar se ele voltou. Né? Já esse aluno que é o que falta esporadicamente, que a gente até chama de estudante pula-pula, esse sim é um ponto de atenção da instituição, porque na maioria desses casos ele não tem um motivo justificável, um motivo plausível para estar faltando, né? E na verdade a nossa intenção é que trabalhar para essa permanência do estudante na escola. Então, além do mapeamento desses estudantes faltosos, é muito importante um diálogo com a comunidade escolar para se identificar as causas que levam esses estudantes a faltar. Uma das estratégias seria aplicar um questionário, né, para que nesse questionário o estudante possa se identificar nesse contexto, se ele é um aluno faltoso, se ele é um aluno assíduo, se quando ele falta ele tem motivos plausíveis, se ele tem uma justificativa ou se o que leva ele a faltar, né? Então, a partir da identificação desse contexto, se ele se considera um aluno faltoso ou não, que ele justifique, que ele relate o porquê dessas faltas. As causas extraescolares vão ser encaminhadas para a rede de proteção, pedir auxílio do conselho tutelar, e os motivos intraescolares, então, são o foco desse plano de ação, porque agem diretamente ali com a prática da equipe pedagógica e da direção. Então, o clima escolar é a dimensão que vai permitir, então, essa ressignificação da identidade do estudante, estabelecendo os vínculos, os laços socioemocionais, com os colegas, com os professores, o engajamento à participação, um sentimento de pertencimento na comunidade escolar, e tudo isso vai gerar um compromisso maior com a frequência. Então, a tutoria pedagógica ela vai auxiliar nessa coleta de informações, na análise das especificidades da escola, né, em estratégias, auxiliar o professor com materiais, com estudos, com questionamentos propositivos, tudo com busca nessa identificação do estudante para a motivação da frequência. A gestão de sala de aula é fundamental, né, porque ela permite ali uma otimização do tempo, do espaço e da participação dos estudantes. O acompanhamento dessas atividades, elas vão acontecer a partir das reuniões semanais de tutoria. Essas reuniões acontecem durante um período do dia e existe a pauta fixa que vem do DAP, da CED, né, do Departamento de Acompanhamento Pedagógico. E em um segundo momento, a gente trata das questões específicas da escola. E é a partir daí que entra a ação com o professor, com
a equipe pedagógica que vai acompanhar ali na hora atividade, na observação de sala de aula, no feedback formativo. Os responsáveis são a direção, a equipe pedagógica, o professor e a tutora pedagógica. E o período de ação foi planejado ali para todo o decorrer do ano letivo ou enquanto durar o acompanhamento dessa equipe gestora por parte de minha tutoria. Então, muito obrigada a todos.